Antes mesmo do sol nascer, Deus já está em movimento. O silêncio da madrugada, o céu ainda escuro, o vento suave tocando a janela. Tudo isso carrega uma presença sutil, quase imperceptível, mas poderosa. Há algo sagrado nos primeiros minutos do dia. É como se o próprio céu parasse por um instante para lembrar você. A luz está voltando. E não importa como foi ontem, Deus está aqui, trazendo um recomeço. A cada manhã, Ele pinta esperança no céu com cores novas, como quem diz: ainda estou no controle. Você não precisa estar forte para começar, só precisa estar disposto. Deus não espera que você desperte com o coração cheio de alegria. Ele sabe que há dias em que você acorda cansado, com a alma pesada, se perguntando por que a alegria demora tanto a voltar. Mas ainda assim, o sol nasce. E esse nascer do sol é uma declaração. A escuridão não tem a última palavra. Talvez você esteja se movendo por fora, fazendo o que precisa ser feito, mas por dentro tudo esteja quieto, sem energia, sem fogo, sem ânimo. A oração sai fraca, o louvor parece distante e até as promessas parecem em silêncio. Mas ouça isso. Deus não se afasta da sua fraqueza, Ele corre até ela. Ele não exige que você fabrique forças ou crie ânimo do nada. Ele vem com renovação. Ele é especialista em recomeços, em avivar o que parecia apagado. Ele renova, Ele transforma, Ele restaura. Então, neste momento, pare, respire e diga do fundo da alma: Senhor, faz tudo novo em mim. Porque não é apenas mais um dia que começou. É uma nova chance, uma nova misericórdia, uma nova força, uma nova esperança. Deus está aqui, e isso é tudo que você precisa. Comente aqui nos comentários: Deus está renovando tudo em mim. Vamos juntos declarar isso em fé. Há manhãs em que o corpo até levanta, mas a alma permanece deitada. Você se arruma, sai para trabalhar, faz o que precisa fazer, mas sente como se algo dentro de você ainda estivesse preso no cansaço de ontem. A mente sabe que Deus é bom, mas o coração não consegue sentir. Você ora, mas parece que as palavras não sobem. Você canta, mas sente que o louvor não toca o céu. E aí vem aquela sensação silenciosa de esgotamento espiritual, como se estivesse vivendo pela metade. É importante entender que isso não te faz menos espiritual, não te faz fraco. Não significa que sua fé acabou. Significa apenas que seu espírito precisa de cuidado. E a boa notícia é que Deus entende exatamente o que você sente. Ele não espera uma performance perfeita. Ele se aproxima quando você está frágil. Ele renova quando você está vazio. Ele fortalece quando sua alma já não aguenta mais lutar sozinha. Deus nunca pediu que você carregasse a alegria nos próprios ombros. Ele nunca exigiu que você fabricasse esperança em meio ao caos. Essa tarefa é dele. Ele é quem restaura. Ele é quem coloca vida onde só havia cinzas. Ele é quem sopra fogo onde tudo parecia frio. E o segredo está em se render, em abrir espaço, em deixar Ele fazer o que só Ele pode fazer, transformar de dentro para fora. Você não precisa fingir força, precisa permitir que Deus seja sua força. E quando essa rendição acontece, algo muda. Mesmo sem perceber, você começa a respirar diferente, começa a caminhar com mais leveza, começa a perceber que a chama voltou a acender. A renovação não vem com barulho, ela vem com constância, com presença, com verdade. Escreva nos comentários: Senhor, renova meu interior. Que essa seja a sua oração hoje, não de aparência, mas de essência. A renovação espiritual não acontece no vazio. Ela acontece sobre uma base firme, a palavra de Deus. Quando você sente que a fé está fraca, quando tudo parece sem direção, é na palavra que você encontra ânimo. Ela é a âncora da sua alma. Ela é viva, eficaz e profundamente restauradora. Não importa o que você sente, o que você viveu ou o que está enfrentando agora.
A palavra é sempre maior. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esses versículos são mais que frases bonitas. Eles são chaves que destravam alegria, força e fé. Quando você lê ou ouve a palavra, ela começa a trabalhar por dentro. Mesmo que você não entenda tudo, mesmo que pareça que nada mudou, algo está se alinhando. Sua alma começa a lembrar, sua fé começa a responder, sua esperança começa a se reerguer. E isso não depende do seu humor, depende da fidelidade de Deus. Ele mesmo prometeu, sua palavra nunca volta vazia. Então, mesmo que o dia esteja difícil, declare a palavra. Mesmo que o coração esteja apertado, proclame o que Deus disse. Porque a verdade dele não muda, mesmo quando seus sentimentos mudam. A palavra é a rocha que sustenta, é o alimento que fortalece, é o vento que sopra novo fôlego sobre você. Comente aqui: a palavra de Deus está renovando minha vida. Sua declaração ativa fé e atrai presença. Vamos firmar os pés nessa rocha juntos. Tem dias em que as emoções gritam, a ansiedade quer controlar, o medo quer paralisar. O desânimo quer calar sua adoração. E é justamente nesses dias que você precisa levantar a voz da fé. Sua alma não pode ser quem dá as ordens. É você, cheio da verdade de Deus, quem deve dizer a ela no que crer. Davi nos ensinou isso quando declarou: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele não esperava sentir para adorar. Ele adorava até sentir. Falar com a sua alma não é loucura, é fé madura, é posicionamento espiritual. É entender que o que governa sua vida não é o que você sente, mas o que você crê. Então diga para sua alma: não se esqueça do que Deus já fez, não se entregue ao medo, lembre-se da fidelidade do Senhor. Sua alma pode estar cansada, mas a sua fé pode reerguê-la. Você não está sozinho. Deus está no controle. Ele está agindo agora, mesmo que seus olhos não vejam ainda. E quando você começa a pregar para si mesmo, algo muda por dentro. A alma se curva à verdade. A tristeza perde força. A esperança começa a respirar de novo. E sua adoração sobe, não como obrigação, mas como resposta. Então, se hoje sua alma está inquieta, dê um comando cheio de fé. Declare com autoridade espiritual. Lembre a sua própria alma de quem Deus é, do que Ele prometeu e de que Ele não falha. E você vai perceber, a adoração volta, o coração se aquece e a presença de Deus ocupa o lugar do cansaço. Escreve nos comentários: minha alma está ouvindo a voz da fé. Declare isso como quem planta uma semente, porque vai florescer. Às vezes, você tenta orar, mas as palavras somem. Só sobra um suspiro, um pensamento solto ou até um silêncio desconfortável. E ainda assim, Deus ouve. Ele entende cada lágrima, cada respiração pesada, cada pausa que você não consegue preencher com frases. Porque a oração não é uma performance, é uma conexão. E o Espírito Santo intercede quando você não consegue mais. Judas escreveu: edifiquem-se orando no Espírito Santo. Isso significa que mesmo quando sua voz falha, o céu não fica em silêncio. Quando sua fé vacila, o Espírito se mantém firme. Quando você se sente drenado, ele preenche cada espaço que o inimigo tentou secar. A oração em espírito não depende de força humana. Ela vem da fonte eterna que nunca se esgota. É um fio invisível que te liga diretamente ao coração de Deus. Quando você ora em espírito, algo se edifica dentro de você. Não é apenas conforto, é estrutura, é fortalecimento interno. É como se cada palavra liberada no secreto construísse um alicerce invisível para os seus dias difíceis.
você começa a perceber que está resistindo melhor, que as tempestades já não te derrubam com a mesma força. E isso não é sorte, é edificação, é renovação. Então, se hoje você não souber o que dizer, diga apenas: Senhor, ajuda-me. Ele entenderá, ele responderá, e o Espírito completará a oração que você não conseguiu terminar. Comente aqui com fé: Senhor, edifica meu espírito com tua presença, e que essa seja sua oração contínua ao longo do dia. Nem sempre o seu cansaço espiritual é falta de fé. Às vezes, é só excesso de barulho, muitas vozes, muitas tarefas, muitos pesos. Você vai se doando, resolvendo, cuidando, correndo, e quando percebe, está vazio. Mas o vazio que Deus quer preencher não se resolve com mais movimento, e sim com mais silêncio. A alma não se renova no corre, ela se renova na presença. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso não é sugestão, é um convite à sobrevivência da sua alma. Ser firme em Deus não significa nunca parar, significa saber a hora certa de se calar, de respirar, de voltar para o colo do Pai. O descanso é uma estratégia espiritual. O fogo que queima o tempo todo precisa de lenha nova, senão apaga. E o seu espírito precisa desse tempo de renovação. Ficar em silêncio com Deus é mais profundo que qualquer discurso. É nesse silêncio que Ele ministra, que Ele cura, que Ele ressignifica. É no descanso que Ele te fortalece para voltar com mais clareza, com mais direção e com mais autoridade. Sua alma não precisa de mais pressão, precisa de mais presença. Então tire um tempo hoje, um momento só seu e de Deus. Desligue o barulho, o celular, as cobranças, fique em silêncio, deixe Ele falar, deixe Ele curar, deixe Ele reacender o que parecia apagado dentro de você. Escreve nos comentários: Senhor, acalma minha alma no teu descanso, que essa seja a sua entrega hoje, parar para ser restaurado, e depois voltar com a chama acesa. Existe um segredo simples, mas poderoso, que sustenta a renovação espiritual: consistência. Não é sobre intensidade esporádica, mas sobre constância diária. Uma oração sincera toda manhã, mesmo que curta, carrega mais poder do que longos clamores feitos só quando o desespero bate. O céu responde a quem se mantém ligado. A alma floresce onde há compromisso com o sagrado. A disciplina na oração não é religiosidade, é relacionamento. É como respirar. Você não pensa, você simplesmente faz. A oração precisa se tornar esse respiro da alma, a primeira reação do seu coração. O lugar onde você sempre volta, não importa o quão corrida esteja a vida. E é nesse hábito diário que a renovação encontra espaço. Cada vez que você escolhe orar ao invés de reclamar, agradecer ao invés de murmurar, confiar ao invés de temer, algo no céu se move. Você não ora apenas para mudar as circunstâncias, mas para alinhar sua alma com o que Deus já está fazendo. A oração não é uma obrigação, é o vento que te leva para mais perto do Pai. E quando essa disciplina se instala, você percebe que está mais leve, mais sensível à voz de Deus, mais firme diante dos dias difíceis. Porque quem ora com frequência, anda com confiança. Quem ora todo dia, renova todo dia. Não porque é forte, mas porque aprendeu a se ligar à fonte. Escreve aqui nos comentários: eu escolho começar meus dias com oração. Isso é mais que uma frase, é uma decisão que pode mudar o rumo da sua vida. Tem dias em que parece que tudo o que você sonhou se perdeu pelo caminho. Você olha para o presente e não enxerga o futuro. Aquilo que antes te empolgava, agora parece distante. Os planos esfriaram, a motivação sumiu e a esperança silenciou. Mas Deus é especialista em reanimar o que você achou que estava morto. Ele não apenas consola, Ele ressuscita. A palavra diz que Ele transforma cinzas em beleza. Isso significa que até os seus fracassos podem virar testemunhos.
Aquelas portas fechadas, os nãos que te machucaram, as pausas que você não entendeu. Tudo isso ele pode usar como solo fértil para uma nova alegria nascer. Esperança não é só um sentimento, é uma decisão espiritual. E você pode decidir agora esperar novamente. Esperar em Deus não é esperar parado, é esperar confiando, é esperar construindo por dentro aquilo que ainda não vê por fora. É crer que Ele ainda tem caminhos que os seus olhos não alcançaram. E mesmo quando tudo parece quieto, o céu continua operando nos bastidores. Nada está parado no reino. Você pode não ver movimento, mas a semente está brotando. Hoje, permita que a esperança volte a respirar dentro de você. Lembre-se, quem prometeu é fiel. Ele já te deu alegria antes e vai dar de novo. Já te mostrou saída onde só havia parede. Vai fazer isso outra vez, porque a esperança em Deus não decepciona. Ela sustenta, ela renova, ela levanta. Comente com fé. Minha esperança está viva em Deus. Diga isso com convicção, porque quando você declara, o céu age. A batalha mais silenciosa que você enfrenta todos os dias acontece na sua mente. Pensamentos repetitivos, lembranças que doem, medos disfarçados de prudência, dúvidas que entram sorrateiras. E se você não cuidar, essas vozes se tornam verdades. Mas Deus te deu uma arma poderosa, a renovação da mente pela palavra. Renovar a mente é mais do que pensar positivo. É substituir mentiras por verdades eternas. É confrontar todo pensamento que te diminui com a realidade do que Deus diz sobre você. Quando a Bíblia diz que temos a mente de Cristo, isso significa que somos capacitados a ver como Ele vê, a pensar com clareza, a ter paz no meio do caos. Você não precisa aceitar todo pensamento que surge. Você pode rejeitar o medo, cancelar a culpa, desfazer os pensamentos que geram ansiedade. Você pode, em nome de Jesus, alinhar sua mente com o céu. E quando isso acontece, tudo muda. As decisões ficam mais claras, a fé ganha firmeza, a alma encontra descanso, porque sua visão deixa de ser turva e passa a ser guiada pela luz. Hoje, entregue seus pensamentos ao Senhor. Peça que Ele limpe sua mente como quem abre as janelas para o vento fresco entrar. Permita que Ele tire os ruídos, os pesos, as mentiras e declare: Senhor, transforma minha maneira de pensar, porque uma mente renovada é o começo de uma vida transformada. Comente aqui: minha mente está sendo renovada pela verdade de Deus. Sua mente é um campo fértil. Plante fé e ela florescerá. Agora que você chegou até aqui, perceba algo importante. Sua alma já não é a mesma. Algo começou a se mover lá dentro. Não foi só uma oração, foi um recomeço. Porque quando você fala com Deus com sinceridade, Ele responde com presença. E a presença dele não apenas acalma, ela transforma. Onde antes havia cansaço, começa a brotar força. Onde havia dúvida, nasce direção. Onde havia dor, entra cura. Sua alma ouviu a voz da fé. Sua esperança respirou de novo. Sua mente começou a se alinhar com o céu. E isso não é ilusão, nem emoção passageira. Isso é renovo real. O tipo de renovação que só o Espírito Santo pode provocar. Ele trocou peso por leveza, agitação por paz, fraqueza por coragem. Você não está mais carregando o que te arrastava. Agora você caminha mais leve, mais firme, mais desperto. E daqui para frente, a escolha é sua. Voltar à velha rotina ou manter viva essa chama. O renovo começou, mas ele cresce na constância. Alimente-o com oração, com palavra, com silêncio, com entrega diária. Não deixe essa chama apagar. Proteja o que Deus reacendeu em você. Sua alma não está mais no escuro. Ela está iluminada por algo que não veio do mundo, veio do céu. E isso é só o começo, porque o Deus que começou esse renovo em você é fiel para completar.
Caminhe hoje com a certeza de que algo novo começou. E isso vai refletir em tudo, nos seus olhos, nas suas palavras, na sua postura. Gente renovada brilha diferente, porque carrega a luz do próprio Deus. Escreva nos comentários: Deus reacendeu algo novo em mim. Que esse seja o marco do seu recomeço. Declare, creia e viva como quem foi despertado por Deus. Se essa oração falou com você, se Deus te tocou nesse momento, então compartilha isso com alguém. Manda para quem você ama, para quem está cansado, para quem precisa ser lembrado que o recomeço é possível. Curte esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas. Comenta aqui embaixo o que Deus está renovando dentro de você. Se ainda não se inscreveu no canal Fé que Aquece, se inscreve agora. Todo dia tem um novo sopro de vida para tua alma. E não esquece, volta amanhã, porque essa chama não vai apagar, ela vai crescer. Deus começou um renovo, agora é hora de viver esse novo, em nome de Jesus.